E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. E a China parece que não está brincando, hein? A XPeng prepara a produção em massa do seu robô Iron e mira 1 milhão de unidades até 2030. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a One X chega à conclusão de que para o seu humanoide Neo, no momento a teleoperação e não a autonomia é o caminho correto. E como se tudo não estivesse avançando rápido demais, cientistas criaram um neurônio artificial que pensa como o cérebro biológico. Esse aí é o primeiro passo para os robôs conscientes. E o robô que lava a louça 24 horas por dia já está pronto para retirar milhares de empregos da cozinha profissional. E a nova Starship V3 de Elon Musk explodiu em solo, hein? O que isso significa para o plano de voltar à Lua? Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo! E você que gosta da inteligência artificial e quer usar a nossa, a Áurea está disponível para testes 7 dias grátis. Corre aqui na descrição, minimiza a tela e deixa ela aberta, não fecha o vídeo não. E você cadastra que é rápido demais, tem só 3 informações, é nome completo, e-mail e o seu contato. Rapidão, você vai estar usando 7 dias grátis, hein? Aproveita, não sei quando vai voltar isso aí. E o robô humanoide Neo da One X é impressionante sim. Mãos precisas, design elegante, movimentos suaves e já está disponível para compra em suaves parcelas, suaves entre aspas, tá bom? De $500 por mês. Mas ainda existe um abismo entre o que ele consegue fazer hoje e um robô totalmente autônomo prometido para 2026. E esse abismo aparece no ponto mais simples. Até agora, nenhum humanoide da empresa realizou uma tarefa doméstica completa, sem cortes, sem truques e sem teleoperação. Não teve nada de lavar a roupa de ponta a ponta, organizar uma casa inteira ou lidar com toda a complexidade do cotidiano real. E não é por falta de esforço, tá? É porque casas são o pior ambiente possível para um robô iniciante. Diferente de fábricas onde tudo é repetitivo e padronizado, lares são imprevisíveis, desorganizados em alguns momentos e cheios de objeto geralmente fora do lugar. E quando se coloca um robô com pernas desse cenário, o desafio fica ainda mais difícil. Por isso, a verdadeira oportunidade da One X pode não ser a autonomia, ou seja, uma IA guiando a todo tempo esse robô, e sim a teleoperação. Em vez de vender um robô que faz tudo sozinho, a One X pode transformar o Neo em um corpo remoto para trabalhadores à distância, ou seja, um ser humano estaria pilotando esse robô. E é aqui que eu imagino que a profissão de diarista pode ter pelo menos mais alguns anos pela frente, hein? Mas agora trabalhando de home office, seria interessante. Imagine operadores humanos controlando robôs humanoides instalados em casas, hotéis e até em lares de idosos. O robô fornece o corpo, o operador a inteligência. Tá, eu sei, é menos futurista que um mordomo robótico autônomo, mas é muito mais viável, escalável e lucrativo nesse momento. O mercado global de serviços domésticos ultrapassa 386 bilhões de dólares. Transformar isso em uma assinatura recorrente seria um modelo de negócios gigantesco. Claro, esse caminho esbarra no maior obstáculo de todos, é a privacidade. Câmeras e sensores dentro de casas exigem transparência total, e a One X precisaria garantir a segurança, anonimato e comunicação clara sobre quando esse robô está sendo operado remotamente e quando a IA está no controle. Mas, como lembrou o Kyle Vogt, ex-Cruise, serviços como Uber e Airbnb enfrentaram desconfiança parecida lá no começo, porém a conveniência venceu. E há um benefício invisível em tudo isso aí, mas é decisivo. Teleoperação gera dados reais, e esses dados alimentam os modelos de inteligência artificial que podem acelerar o aprendizado e pavimentar o caminho para a autonomia futura. E esse é exatamente o mesmo ciclo que permitiu o avanço dos carros autônomos. Antes de poderem pilotar sozinhos por aí, eles precisaram aprender com milhares de horas de direção humana. A One X tem hardware, tecnologia e impulso. O que falta talvez não seja a autonomia, mas sim assumir que o primeiro grande passo dos robôs humanoides, talvez, ao menos no caso dela, será remoto e não uma IA incorporada. Apesar do que vimos nessa matéria anterior, os dias em que a inteligência artificial ainda não habita integralmente, claro, um corpo de um robô humanoide, pode estar com os dias contados. Cientistas criaram um único neurônio artificial que é capaz de imitar a atividade de diferentes regiões do nosso cérebro, que entre elas está a visão, planejamento e movimento, aproximando as máquinas de um comportamento biológico real. E esse transneurônio, como foi chamado, ajusta sua função em tempo real, processando informações por pulsos elétricos, assim como os neurônios dos primatas. Os neurônios artificiais tradicionais executam apenas uma tarefa, já o transneurônio muda de função modulando suas propriedades elétricas. Para
para Sergei Saveliev, do grupo de pesquisa, isso representa um passo claro rumo aos chips capazes de executar tarefas tão complexas com pouquíssimo hardware, abrindo assim o caminho para robôs mais parecidos com nós seres humanos. Nos testes, o transneurônio foi alimentado com sinais reais e comparado a registros de neurônios de macacos. O resultado surpreendeu bastante. Ele reproduziu padrões de 3 regiões cerebrais com até 100% de precisão, desde disparos estáveis até rajadas irregulares. Segundo o pesquisador, pequenas alterações de voltagem e temperatura fazem o dispositivo se comportar como neurônios completamente diferentes, algo que pode gerar sensores artificiais muito mais rápidos e eficientes energeticamente. Além de imitar, o transneurônio processou informações, mudou a sua taxa de disparo conforme o sinal de entrada e reagiu de forma diferente a 2 estímulos simultâneos dependendo de sintonia entre eles. Normalmente, isso exigiria uma rede inteira de neurônios artificiais, e não um único dispositivo. Essa versatilidade vem de um memristor em nanoescala, onde os átomos de prata criam e rompem minúsculas pontes internas, produzindo impulsos elétricos semelhantes aos biológicos. Isso permite comportamento adaptativo sem a necessidade de software. A expectativa é criar sistemas de nervos artificiais que permitem aos robôs aprenderem de forma contínua, se adaptando ao ambiente e operando com um consumo mínimo de energia. No futuro, esses dispositivos podem até mesmo interagir com o sistema nervoso humano ou ajudar a investigar a própria consciência. Um pequeno, mas decisivo avanço rumo a máquinas que sentem e pensam do próprio jeito delas. E existe um momento em que a tecnologia deixa de ser avanço e vira apenas estratégia. E é isso que acaba de acontecer com a Forterra, que captou 238 milhões de dólares em uma rodada de série C para expandir os sistemas autônomos capazes de coordenar veículos, drones e operações inteiras em ambientes extremos. Sistemas autônomos são um imperativo operacional, disse o CEO Josh Araújo, reforçando a visão da Forterra de conectar máquinas de forma inteligente para poder ampliar o alcance, a eficiência e a capacidade de sobrevivência no campo de batalha. O coração dessa visão já está em funcionamento. O Autodrive conduz veículos sozinhos em estradas, áreas remotas e terrenos hostis. O Terralink coordena as frotas em tempo real, ajustando rotas e os planos de missão conforme o ambiente muda. O Vector atua como uma camada de comunicação criada para locais onde o sinal falha e é tudo instável. O Oasis funciona como um tradutor universal, integrando sistemas diferentes, e a recém-adquirida Goltena fecha a rede com comunicação mesh ultra resiliente, operando mesmo fora da infraestrutura elétrica. E essas tecnologias todas aí não estão apenas em testes, elas já rendem à Frontera contratos decisivos com o governo. A empresa assinou o primeiro acordo de produção terrestre autônoma com os fuzileiros navais dos Estados Unidos para o veículo não tripulado Rogue Fires. Fechou um contrato de 114 milhões com o Exército para sistemas autônomos de arrombamento. Avançou na fase 2 do programa SBIR para o sistema de carga GEARS e, além disso, recebeu 4,8 milhões para o desenvolvimento de um veículo de esquadrão de infantaria autônomo. No fundo, o recado é simples: o campo de batalha está mudando completamente e a autonomia não é mais opcional. A dúvida agora é outra: quando as máquinas começam a tomar decisões táticas em tempo real, qual será o limite entre o comando humano e o instinto artificial? E eu tenho dito já há um bom tempo aqui no canal: quando a tecnologia é usada para prejudicar o ser humano, como é o caso das guerras, nunca dá coisa boa, não é não? E me conta aí, já está usando inteligência artificial no seu dia a dia? Se sim, parabéns para você. Sabe por quê? Estima-se que em 5 anos, 92 milhões de empregos deixarão de existir. Em contrapartida, 170 milhões de novos postos de emprego serão criados. Mas sempre tem um mas, não é não? Serão postos de trabalho que, em alguma escala, terá que dominar a inteligência artificial. Segundo a Fiesp, aqui no Brasil, 45% da força de trabalho poderá ser impactada pela inteligência artificial. Desses aí, aproximadamente 30% das tarefas e empregos poderão ser substituídos pelas tecnologias, e 15% poderá ser feito por uma inteligência artificial. Já entendeu onde eu quero chegar, não? Por isso eu te indico, assine a inteligência artificial da Gênesis. A Áurea é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados do mundo para você usar de forma automática. Nós temos unificadas em um único sistema modelos como o ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot, DALL-E, NanoBanana, DeepSeek, Grok, Anthropic, enfim, as melhores. Tudo isso em um único lugar por menos de R$3 por dia. Já tem mais de 4 anos que eu apresento todas as semanas as novas tecnologias aqui no YouTube, e eu tenho bastante propriedade para dizer: quem não usar inteligência artificial nos próximos anos
vai se arrepender completamente. O plano é mensal e custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa para você, né não? Com o meu cupom você paga apenas R$ 89,90. Clica aqui no link da descrição ou no comentário fixado e você que me vê grandão na sua tela aí, tem a opção do QR Code. Use ele aí, tá bom? Valeu! É fato que a Xpeng ganhou muita visibilidade no mundo inteiro ao apresentar o seu robô Iron, e agora eles querem algo muito maior. Transformar a própria ideia de inteligência artificial física, ou seja, inteligência artificial em um robô, criando robôs humanoides em escala industrial. A máquina que levantou mais perguntas do que respostas quando apareceu desfilando no palco, melhor do que muito ser humano. E com isso nós vimos que gerou bastante debate sobre ser um robô mesmo ou uma pessoa fantasiada. Mas por trás da polêmica havia um plano muito mais ambicioso. Durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre, o CEO He Xiaopeng deixou claro que o Iron não é um experimento de marketing, ele é um pilar estratégico. A empresa confirmou que pretende iniciar a produção em massa desse robô no final de 2026, com a meta ousada de chegar a 1 milhão de unidades por ano até 2030, ou seja, 4 milhões de humanoides até o fim de 2030. O Iron que nós vimos ali no palco, o da marcha fluida e da postura surpreendentemente natural, era apenas o protótipo de 7ª geração. A versão que entrará em produção será a 8ª, e isso significa mudanças profundas no hardware. A Xpeng revelou que pretende completar a integração total dessas capacidades do robô até o segundo trimestre de 2026, refinando desde a coluna vertebral com 5 graus de liberdade até os mecanismos avançados dos ombros que ainda dependem de mãos de geração antigas. A corrida agora é ajustar esse esqueleto sofisticado à precisão motora necessária para tarefas reais, fora do palco, claro. A visão da Xpeng é que, mesmo com mais de 60 articulações, sensores avançados e um modelo de inteligência artificial proprietário de ponta a ponta, esses humanoides poderão custar algo próximo ao preço de um veículo, e isso acontecerá em poucos anos, segundo a empresa. E o CEO ainda disse que ficarão acessíveis para as famílias em até 5 anos. Por isso, os primeiros Iron não irão para as casas, mas para dentro das próprias fábricas da Xpeng. A partir de 2026, eles atuarão como guias de loja, assistentes de vendas, funcionários da fábrica e agentes de patrulha nos campos da empresa. Só depois disso, quando a tecnologia estiver madura e a segurança garantida, é que a empresa pretende trazer esse robô para os ambientes domésticos, historicamente considerados os mais difíceis de navegar. E a outro diferencial, a aparência. Em vez de apostar em designs metálicos ou esqueléticos, a Xpeng está criando um robô que eles disseram ser acolhedor, com uma camada facial flexível que imita músculos humanos. Segundo o próprio CEO, isso mudará o comportamento das pessoas ao redor da máquina. Esse apelo emocional faz parte da visão de longo prazo, que é um robô que entra nas casas não apenas como ferramenta, mas sim como companheiro de cada dia das pessoas. Meus amigos, o mundo está mudando completamente e, como eu estou sempre dizendo por aqui, o futuro já chegou. E só pelo que entreguei até aqui eu já mereço o seu like, não é não? Também a inscrição se você não é inscrito por aqui ainda, hein? Eu tenho visto aqui nas estatísticas do canal que muita gente assiste os nossos vídeos, mas não se inscreve. Me ajuda, caramba, ajuda aí. E se ajuda também, porque vai chegar mais conteúdo para você toda vez que você entrar direto aí no YouTube. E vamos continuar. A SpaceX costuma dizer que as falhas aceleram o aprendizado, mas às vezes um único estouro, uma explosão, pode colocar em dúvida um cronograma inteiro. E foi exatamente isso que aconteceu no sul do Texas, quando a versão atualizada da Starship sofreu uma explosão antes mesmo de receber os seus motores. Na madrugada da última sexta-feira, por volta das 4 da manhã, câmeras que monitoravam a Starbase registraram algo incomum, uma detonação interna que destruiu toda a lateral inferior do propulsor, deixando o restante quase intacto. Não foi aquela bola de fogo típica dos primeiros anos de testes. Nesse caso foi algo localizado, profundo, como se estivesse acontecendo dentro da estrutura. A SpaceX confirmou que estava realizando um teste de pressão do sistema de gás quando o incidente ocorreu. Segundo a empresa, ninguém se feriu, a área estava isolada, mas as equipes ainda investigam a causa exata dessa falha. O que explodiu não era um protótipo qualquer, era a primeira grande peça da Starship V3, a nova geração de veículos que Elon Musk considera essencial para levar cargas pesadas, montar missões interplanetárias e acoplar 2 Starships em órbita para transferência de combustível. A V3 deve ser maior, mais potente e mais confiável do que as versões anteriores, e é justamente por isso que esse acidente levanta tantas perguntas sobre os próximos passos. A SpaceX já encerrou o ciclo da Starship V2 em outubro e preparava um 2026 extremamente ambicioso. Entre as metas estão demonstrar no espaço a capacidade de transferir o combustível entre uma Starship comum e uma Starship Tank, um requisito obrigatório da NASA antes das missões tripuladas à Lua previstas para 2028. Qualquer atraso agora pode se transformar em um efeito cascata. Num projeto onde cada explosão ensina, às vezes o maior impacto não é na estrutura metálica, mas no relógio. A Starship V3 nasce sob pressão e agora, mais do que nunca,
Cada segundo importa para os caras. Nos últimos anos, armazéns no mundo inteiro automatizaram quase tudo que tem por lá, menos a parte mais difícil, separar itens individuais dentro das caixas. E essa aí é a última fronteira da automação logística, um gargalo tão complexo que ainda dependia quase que inteiramente das mãos humanas. Mas na CEMAT Ásia 2025, a Robotiera afirmou ter cruzado essa linha pela primeira vez. A empresa apresentou o Star ACT-L7, um robô humanoide em tamanho real que combina hardware industrial com um modelo de visão linguagem-ação que é totalmente integrado, capaz de interpretar o ambiente, entender comandos e agir diretamente sobre as prateleiras. Segundo a Robotiera, é a primeira aplicação real de um VLA incorporado no setor logístico e não apenas uma demonstração de laboratório. O robô foi construído para caber perfeitamente no que já existe nos armazéns. A cintura com 3 graus de liberdade alcança prateleiras de até 2 metros. A mão Star ACT X-Hand One, não tinha um nome mais fácil para falar não, caramba, usa 5 dedos e 12 articulações para lidar com desde caixas quadradas até embalagens irregulares. E o pulso em formato de cruz evita pontos cegos ao entrar nos compartimentos. Toda a estrutura foi pensada para enfrentar o caos real desses estoques aí, luz refletida, superfícies escorregadias, objetos empilhados e formatos imprevisíveis. Tudo isso realmente impressiona, mas o que realmente diferencia o L7 é o seu cérebro. Chamado de Era 42, com seu modelo VLA, não depende de scripts e coordenadas rígidas. Ele interpreta imagens e linguagem natural e transforma tudo isso diretamente em movimento motor sem etapas intermediárias. Esse fluxo de ponta a ponta reduz a latência e permite ajustes rápidos caso algo mova o objeto, caia ou esteja mal posicionado. Embora o mercado esteja cheio dessas promessas ousadas, como empresas oferecendo milhões de robôs para os próximos anos, a Robotiera escolheu um caminho mais pragmático, atacar um problema específico, que é caro e de alto impacto. E se isso realmente escalar, a última parte que ainda é manual da logística pode desaparecer mais rápido do que o setor estava esperando. E falando em perda de empregos, toda cozinha de restaurante existe um campo de batalha silencioso onde ninguém quer estar ali. É a pia. Montanhas de pratos engordurados, copos escorregadios, talheres perdidos e bandejas cheias de restos de comidas, tudo isso fica se acumulando num ritmo que nunca para. E é justamente aí que uma startup de São Francisco decidiu atacar primeiro, criando um robô que é capaz de fazer esse trabalho mais odiado da cozinha. E ele trabalha dia e noite sem descanso. A Armstrong Robotics percebeu que outras empresas já estão fritando batatas, hambúrgueres ou até mesmo virando outro tipo de comida. E a partir disso, decidiu criar um sistema com 3 braços robóticos de 7 graus de liberdade, cada um equipado com uma garra paralela projetada especificamente para enfrentar o caos real da cozinha. O problema central era a percepção. Pratos brilhantes, copos transparentes, gordura, manteiga, restos secos, nada disso combina com sensores tradicionais. A Armstrong tentou usar mãos humanas, mas o custo e a fragilidade tornaram esse caminho impraticável. A solução foi criar dedos intercambiáveis, cada um especializado em uma tarefa, um para separar pilhas de pratos escorregadios, outro para pegar xícaras de lado, outro para talheres e assim por diante. O robô troca os dedos sozinhos conforme analisa o que está na sua frente. No início, a Armstrong precisava manter os funcionários próprios dentro desses restaurantes para monitorar tudo. Porém, isso hoje já acabou. O novo sistema funciona totalmente sozinho 24 horas por dia, com uma tela de aviso que orienta a equipe do próprio restaurante quando alguma coisa aconteceu, ou quando está faltando louça ali, por exemplo, surgindo algum problema. E a instalação é tão discreta que os restaurantes não precisam fechar por um único minuto sequer. Se gostou desse episódio, já pode comentar aqui embaixo se você está pronto ou não para perder o seu emprego para as máquinas e conviver com milhares de humanoides ao nosso redor. Na minha opinião, tudo caminha para que isso pode realmente acontecer. Isso, na verdade, vai acontecer segundo o que eu estou vendo por aí, segundo tudo que nós temos visto de avanço na tecnologia. É sempre bom te ver até o final aqui, tá? Quando você comenta, eu sei que você chegou aqui. Então comenta aí que você ajuda no engajamento desse próprio vídeo aqui e o YouTube passa a te recomendar novos vídeos do nosso canal para você. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, obrigado mesmo e até o próximo. É só clicar em uma das duas opções que nós nos vemos logo logo. Valeu? Tchau, tchau. Acabou minha água. Sempre sobe um restinho, mas acabou, eu tô com sede. Corri pra tomar água.